Vamos ao debate, então. Se juntam a mim neste bloco a Samantha Maier, que é do nosso time, o professor de Direito Constitucional e ex-chefe de gabinete do Ministério da Justiça, Alessandro Soares, que quase é do nosso time, vem aqui tantas vezes, a ex-deputada Isa Pena, que é a primeira vez que está aqui, novata, então, no grande debate, e a economista Marina Helena, que já esteve com a gente outras vezes. Então, é claro que eu vou começar com a estreante, então, no grande debate. Boa tarde, Isa. Boa tarde a todos. Bem-vindos. O fim da paridade de preço internacional, somada à consequente queda no preço dos combustíveis, na opinião de vocês, no caso da sua opinião, essas medidas podem significar uma tentativa de aceno do governo à classe média, Isa? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, eu acho que a gente está falando sobre um tema muito caro ao povo brasileiro, né? O preço da gasolina, ele tem sido aí um entrave no bolso do trabalhador e da trabalhadora que tem lá o seu carro como meio de transporte para ir trabalhar, para ir produzir riqueza para o país. Por isso, não é de hoje que o preço da gasolina é uma questão, é uma realidade que precisa ser encarada. O preço alto, os repetidos aumentos, né, no preço da gasolina são questões urgentes. E por isso, eu acho que não é só um aceno. Na verdade, é uma medida direcionada a trabalhadores e trabalhadoras de classe média baixa, classe média alta, mas que é justa. Né? Ou seja, desvincula a gasolina dos altíssimos índices de preço internacionais, que são na prática, na verdade, impraticáveis na nossa realidade do Brasil. Muito bem, vou falar agora com a Marina Helena, que também é economista, vai falar aqui de um outro ponto de vista do nosso espectro político também, né, Marina? Afinal, aceno ou não à classe média? Bom dia, Lu, Isa, Olha, Alessandro. eu não estou ouvindo a Marina aqui, eu não sei se vocês de casa estão ouvindo, se esse problema é só para o meu estúdio. Bom, acho que é o problema só para o meu estúdio. Pronto, resolvido, reclamei no ar, tá vendo? A gente lavando roupa suja aqui no ar com a técnica. Marina, por favor. Bom, boa tarde, Lu, boa tarde, Isa, boa tarde, Samantha, Alessandro, um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu acho que o ponto mais importante não existe gasolina grátis, não existe. Se o câmbio depreciar no Brasil, se o preço do petróleo subir, a gente não vai escapar de pagar essa conta. Seja na bomba, lá no posto de gasolina, seja na dívida da Petrobras ou na sua perda de valor de mercado, que, aliás, o mercado já esperava isso e, de certa forma, já aconteceu. Lembrando, desde a posse do presidente Lula até agora, a empresa já perdeu 80 bilhões em valor de mercado. Né? E por que isso acontece? Porque não existe mágica. A gente já viu esse filme no governo da Dilma. Por conta da decisão de não seguir a paridade dos preços internacionais, a empresa teve uma perda de 40 bilhões de dólares. Com isso, ela se transformou em uma das empresas mais endividadas do mundo. Isso teve um efeito muito ruim, não só na empresa, que afetou o Brasil como um todo, porque ela, com uma dívida imensa, ela chegou a ter 160 bilhões de dólares de dívida. Isso afetou o risco país, a nossa taxa de câmbio, os juros. Então, eu quero dizer aqui que não existe nada grátis, gente. A gente acaba pagando essa conta. O problema é que lá no governo Dilma, a gente viu que a gente pagou uma conta cara demais. É inacreditável que o PT não tenha aprendido nem com seus próprios erros. Ô, Marina, vou ouvir o Alessandro também, mas a gente, quando faz essa comparação com o governo Dilma, é só para deixar claro para o nosso telespectador que a gente está em situações absolutamente diferentes, né? Não se trata de segurar o preço artificialmente. Nesse momento, eles fizeram um mecanismo que chega ao meio termo agora, né? Eu te peço a explicação de uma economista. Lu, o ponto é o seguinte, de novo, não existe grátis. Essa conta vai ter que ser paga de alguma maneira. Então, se o preço não é o internacional, isso significa sim um prejuízo para a empresa, que vai ter que ser arcado de alguma forma. Então, assim, alguém sempre tem que pagar essa conta. Essa ideia de que, tá bom, não paguei a conta na bomba, mas de onde vem? Né? A própria empresa, ela importa equipamentos
em dólar, né? Ela não tem essa ideia de que ela está alheia do mercado internacional. A não vender para fora tem um custo de oportunidade. A outra coisa que eu acho muito errada, eles falam muito da questão das refinarias, da importação de combustíveis, mas, de novo, foi exatamente um projeto errado dessa empresa lá atrás, né? Que você acabou tendo investimentos bilionários. A empresa, olha, para ter uma ideia, a Petrobras anunciou um programa, eu estou bem preocupada porque eles têm anunciado coisas parecidas, tá? De 200 bilhões de dólares de investimento. Foi o maior programa já anunciado por qualquer petroleira do mundo. Boa parte desses recursos foram para fazer refinarias. E o que virou? Sucata, que foi o Comperj, né? Uma refinaria 8 vezes acima do valor previsto, que foi Abreu e Lima, muito acima de todas as outras. Então, assim, de novo, gente, o problema, a gasolina vai se tornar mais barata, depende sim dos preços internacionais, vai depender do câmbio, vai depender do combustível lá fora. E o outro ponto é torná-la eficiente e evitar que seja utilizada, como foi no passado, para a destruição de valor que a gente viu, investimentos que não deram em nada. Sim, o Alessandro, você que lute agora, porque a Marina colocou na mesa vários aspectos envolvendo a Petrobras, desde a Lava Jato, que fez com que várias dessas refinarias a gente tivesse aí depois uma política de desinvestimento por conta também da Lava Jato, ou seja, colocou na mesa tudo isso e a política de paridade de preços internacionais, a PPI, que a gente ontem deixou de ter, né? Mas que também existia uma reclamação, nós dissemos aqui ontem também, existia uma reclamação de que muitas vezes o preço também o aumento de preço acabava sendo segurado por conta de política mesmo, né? Pressão política. Então, às vezes a Petrobras tinha margem para aumentar o preço, mas demorava mais tempo e mais dias para poder segurar esse preço, esse aumento, por conta de política, de quanto isso pegava mal com a classe média. Olha, primeiro saudar a Lu, a Samantha, a Marina, a Isa, acho que a primeira observação, e aí eu já um pouco talvez aí respondendo a Marina, ou talvez contestando um pouco aí, a questão de que nós temos uma empresa pública, ou seja, é óbvio que no âmbito do mercado a gente tem toda uma expectativa de que os investidores tenham lucro com relação àquela empresa, de que eles investem naquela empresa, que eles tenham lucro, tem participação do mercado na empresa, mas é uma empresa pública, ou seja, se a gente olhar bem o discurso do presidente da Petrobras, a gente vai ver a palavra país, aparece a palavra país. Normalmente, no discurso das pessoas que são alinhadas ao mercado, a palavra país, né, aparece de maneira, vamos dizer assim, paralela, né? Não diretamente vinculada à empresa. Então, acho que é importante a gente ver isso. Em segundo lugar, não me parece que pela proposta que foi realizada, olha só, e eu não vou dizer que concordo ou discordo, gostaria de uma espécie de radicalização com relação a isso, mas na proposta que foi ofertada, me parece que nós temos ali não se livrou da paridade, mas não da influência dos preços no mundo. Ou seja, não se está ignorando, né, o reflexo que tem o preço mundial com relação à realidade interna do Brasil. Sim, o presidente da Petrobras deu uma entrevista exclusiva para o 360 ontem mesmo e falou: sobe preço lá, sobe cá também. Ou seja, vai ter algum reflexo, ou seja, não é uma ignorância com aquilo que acontece, né, no preço internacional do petróleo. Pelo contrário, o governo está se propondo: olha, nós aceitamos a influência internacional do preço do petróleo, mas internamente a gente vai considerar também os fatores internos, ou seja, não dá para aceitar simplesmente aquilo que vem de fora para dentro, e a gente sabe muito bem que existem, e acho que é importante a gente dizer e afirmar aqui para o telespectador, para quem está assistindo a gente. Não adianta a gente afirmar do ponto de vista político aquilo que a gente acha mais interessante do ponto de vista da Petrobras. A gente tem que lembrar que tem interesses. Existe sim um interesse mais vinculado ao desenvolvimentismo, ao país, aquilo que a gente quer, né, que as pessoas pensam enquanto projeto de país. Existem interesses de mercado, tá? E tudo isso está ao mesmo tempo lutando aí pelo papel da empresa, uma empresa pública, né, uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras, e está em luta nesse exato momento com relação ao papel da empresa. Basta a gente lembrar, né, no governo Bolsonaro, quantas vezes, de maneira amadorística, de maneira completamente turbulenta, de maneira autoritária, o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir no preço, né, do petróleo interno no Brasil, ou seja, né, do gás, do petróleo, do diesel, e quantas vezes isso foi um desastre.
Ou seja, o que o governo está fazendo agora é um diálogo claro, lembrando que tem país, lembrando sim que existem interesses de mercado, mas que o interesse de mercado também tem que levar em conta o interesse interno da população brasileira. Isso me parece uma seriedade importante a gente ressaltar aqui. O que você fala quando o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou intervir? Foi às vezes que o ex-presidente trocou a presidência da Petrobras, reclamou dos preços e falou que não era assim, que a Petrobras era do Brasil também? Exatamente, Lu. Teve aqueles momentos nos quais ele se sentia pressionado politicamente porque o preço estava subindo na bomba de gasolina, aí ele tinha uma espécie de arroubo populista e aí trocava presidente achando que a questão era simplesmente trocar um presidente que ia lá e ia mudar o preço. E não é assim que funciona. Ou seja, você tem que ter... O que tem de interessante hoje nesse plano apresentado pelo presidente da Petrobras é que você tem um plano, ou seja, você está planejando alguma coisa que tem um nível de razoabilidade e isso explica por que o mercado, de alguma forma, recebeu até com dúvidas, olha só, veja, não recebeu atacando, recebeu com dúvidas aquilo que estava acontecendo ali, a notícia, e está todo mundo tentando digerir. Veja, não dá para o mercado ficar 100% feliz. Eu costumo sempre brincar que se o mercado ficar 100% feliz, né, pode ter certeza, provavelmente pode ser que a população brasileira não fique feliz, porque não é assim que funciona. Ou seja, Sim. Foi feita uma negociação com responsabilidade, não ficou trocando o presidente, mandando fazer. Ou seja, quantas meses a gente já está de governo e está fazendo esse diálogo? E é uma promessa de governo. Eu vi até ontem, a gente até conversava aqui sobre isso também, e eu acho que foi o Armando, até ele falou da questão, olha, tem um certo oportunismo. Eu diria que não tem oportunismo porque é uma proposta de governo. Se propôs dessa forma, olha, nós vamos alterar, nós vamos mexer. Veja, isso não é uma regra, não está na Constituição, não está na Bíblia, não está em nenhum lugar que você não possa alterar. Você vai fazer alteração, vai fazer um debate político para isso. Muito bem, vou virar aqui para o outro lado, porque eu sei que a opinião não vai ser a mesma. Vamos lá, Samanta. Bom, boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Isa, Alessandro. Boa tarde, Marina. Bom, eu sei que todo mundo quer gasolina barata, né? Isso é um fato. Mas eu concordo com a Marina quando ela coloca que isso tem um preço. Quando a gente tinha paridade, a gente tinha uma política da Petrobras transparente. E a gente sabe que a Petrobras também passou por toda uma questão de lava-jato, de corrupção, que veio dos governos de esquerda e a gente não pode esquecer isso. O que me causa estranheza nessa proposta de governo, como diz o Alessandro, é porque a gente está trocando regras claras por regras não tão transparentes. Ou seja, a Petrobras diz que vai considerar o custo de produção, mas não deixa claro o que é margem de refino. Ou seja, a gente está falando de uma empresa pública, como diz o Alessandro, mas uma empresa pública que tem capital aberto, ou seja, os critérios têm que ser claros, até porque a Petrobras é um player importante na questão de energia, ou seja, ela influencia toda a cadeia energética. O etanol tem como base de preço a gasolina. E se a Petrobras começar a praticar um preço interno muito diferente do preço internacional? A gente também depende da importação e o nosso petróleo vai ser pouco atrativo. Eu acho que a gente precisava de critérios claros. Eu sei que é uma proposta de governo e eu não vejo essa dualidade entre país e mercado, porque essa conta vai chegar. Ninguém é contra uma gasolina mais barata, mas a conta a gente vai pagar. Se a Petrobras começar a não dar lucro, a gente vai entrar em dívida e todo mundo vai pagar a conta, o país inteiro. Então eu acho que é uma política que o Lula implantou, mas que já não deu certo nos governos passados. E nisso eu concordo com a Marina. É preciso que a gente aprenda com os erros. A política de paridade era uma política transparente e que mantinha a nossa competitividade.